Em uma floresta densa e sombria, dois homens caçam uma criatura lendária. Mas o que acontece quando o caçador se torna a presa? Uma história de obsessão, culpa e um segredo terrível que ameaça destruir tudo. Quem é realmente o monstro nesta caçada mortal? Prepare-se para uma jornada aterrorizante onde nada é o que parece. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e comentar o que achou. E se você tem uma história de lobisomem para contar, envie para sussurrosinvisíveis@gmail.com. Quem sabe sua história não seja a próxima a ser contada aqui no canal. Agora vamos à nossa história. Eu me chamo John. Sempre odiei o cheiro de óleo de arma. Ele gruda em tudo que toca, encharcando profundamente as minhas roupas, o forro da minha mochila, os pelos ásperos nas costas das minhas mãos. Mas aqui estou ajoelhado no chão rachado do nosso quarto. Uma Remington 308, colocando sobre minhas coxas, e o cheiro de óleo de arma aguça minhas narinas. A luz do amanhecer mal arranha as bordas das persianas, fraca e cinza como a barriga de um peixe morto. Meu pai, Frank, está na cozinha mexendo com uma cafeteira e resmungando baixinho. Hoje estamos indo para as florestas do norte de Michigan. O mesmo que fazíamos todos os anos antes de perder Leia. Não posso deixar de sentir as velhas cicatrizes latejando em meu corpo enquanto carrego as balas no carregador. Já se passaram 10 anos desde daquela viagem de caça que destruiu minha família. Eu me lembro das risadas de Leia. Era como uma trilha sonora constante em nossas vidas, depois quando cada silêncio era preenchido com sua ausência. Nós éramos apenas crianças naquela época. Eu tinha 10 anos, Leia tinha apenas 8 anos. Era para ser uma viagem de caça típica, uma daquelas experiências de união. Papai sempre falava, mas as coisas deram errado. Nos separamos de papai de alguma forma. Em um minuto nós o estávamos seguindo e no outro estávamos perdidos. A densa floresta se fechando ao nosso redor. Papai diz que quando me encontrou eu estava encolhido sob uma árvore caída, com meus olhos arregalados, meu corpo congelado. Tudo que eu conseguia murmurar entre os dentes era um lobisomem. Foi só mais tarde que as equipes de busca vasculharam cada canto da floresta, e buraco que a encontraram, ou melhor, o que restou de Leia estava quase irreconhecível, com a evidência de uma agressão brutal, inegável. As autoridades concluíram que provavelmente era um ataque de urso, mas papai nunca aceitou essa explicação. Ele tinha visto as pegadas enormes e estranhamente moldadas para qualquer urso. Enquanto eu carrego outro cartucho, a minha memória pisca sem ser convidada e indesejada, com grandes mãos peludas, garras se estendendo em nossa direção e grotescas em sua forma. Mas o resto me escapa. Uma sombra logo além do limite da minha memória. Deixando-me com nada além de terrores fragmentados e os gritos ecoantes e assustadores de Leia, minha mente bloqueou a maior parte disso. Um mecanismo de autodefesa, eu acho. Por anos depois daquele dia, o sono era um campo de batalha. Eu acordava em lugares estranhos, no chão da cozinha, no quinto e até mesmo na beira do riacho próximo de minha casa. Meu terapeuta disse que era maneira da minha mente tentar resolver o que não foi resolvido e vagar de volta pela floresta procurando por Leia. Mas tudo que eu encontrei naquelas noites sem dormir foi um sentimento mais profundo de perda que levou tempo e muita terapia e paciência. Eu não sabia que tinha sonambulismo. Mas acho que parou e comecei a encontrar alguma aparência de paz. Eu basicamente segui em frente com a minha vida, embora minha memória tivesse fragmentada. Daquele dia em diante, estão lá espreitando nos cantos da minha mente, mas elas não dominam meus pensamentos, como costumavam fazer. Acabei de terminar meu 2º ano na Michigan State, com especialização em ciências ambientais. Enquanto ao meu pai, a perda de Leia o quebrou, ele se tornou uma casca de si mesmo. Destruiu seu casamento com a mamãe, ele se culpou por nos deixar fora de sua vista por não proteger Leia. Sua vida assumiu um único foco consumidor: encontrar a criatura que a matou. Ele leu todos os livros, todos os artigos sobre lendas, criaturas e fenômenos inexplicáveis. Ele mapeou avistamentos, conectou pontos em fotos borradas e testemunhos instáveis do tal homem-cachorro, ou lobisomem, que é mais correto em falar, mas conforme o 10º aniversário da morte de Leia se aproximava, a obsessão do meu pai se tornou mais intensa. Ele começou a ficar acordado até tarde, debruçando-se sobre seus mapas e anotações, murmurando para si mesmo sobre padrões e ciclos. Ele está convencido de que o lobisomem reaparece a cada 10 anos,
E esta é nossa janela de oportunidade para finalmente caçá-lo. Não estou nem de longe tão convencido de que toda a história do lobisomem parece fácil de lidar. Uma maneira que papai encontrou de canalizar sua culpa e tristeza em algo tangível, algo contra o qual ele possa lutar. Mas eu decidi ir junto nessa viagem em parte para ficar de olho nele e em outra parte. Porque uma pequena parte de mim espera que talvez, só talvez, encontremos algum tipo de encerramento lá na floresta. Terminei de carregar o rifle e o coloquei de lado, levantando-me para esticar as pernas. Limpo minhas mãos engorduradas em um pano velho, tentando me livrar do cheiro de óleo. A luz da manhã está começando a penetrar no quarto, lançando longas sombras, e do outro lado, meu pai sai da cozinha com 2 garrafas térmicas de café na mão, e seus olhos estão turvos e cansados. Você está pronto? Ele pergunta, me entregando uma garrafa térmica com sua voz áspera de muitas noites sem dormir. Sim, estou pronto, eu respondo, tentando soar mais confiante do que eu me sentia. Nós carregamos nosso equipamento no caminhão. O peso de nossos suprimentos e armas era um lembrete físico do fardo que carregamos. A viagem de Lansing através da Península Inferior é longa e silenciosa. O silêncio entre nós era preenchido com as memórias não ditas e não resolvidas. A tristeza na viagem para o norte é um borrão de linhas de rodovia e o zumbido surdo do motor. Eu deixo a paisagem lá fora me misturando em uma névoa no meu sono. Fragmento daquele dia com Leah, que se repetem como peças espalhadas de um quebra-cabeça. Eu a vejo sorrir, o jeito que ela puxou minha manga ansiosa para explorar a luz do sol através das árvores em listras afiadas e irregulares. Então a memória muda mais escura. A voz desconexa de Leah e ecoa uma risada brincalhona, se transformando em um grito que perfura o ar. O estalar das folhas sob os meus pés, enquanto algo pesado se move através do mato. Eu vejo uma sombra grande e iminente, não se encaixando nas formas de nenhuma criatura que eu conheço. Então, algo mais escuro se insinua no sonho, algo que eu nunca me permiti lembrar claramente antes de poder ver o que é. Eu acordo assustado, enquanto o caminhão sacode levemente em um trecho irregular da estrada. Papai olha por cima do pesadelo. E ele pergunta. Eu aceno esfregando os meus olhos e os restos do sonho agarrados a mim como frio. Sim, só pensando em Leah, eu consegui dizer enquanto dirigimos. Papai tenta transpor o silêncio com a conversa fiada. Ele pergunta sobre minhas provas finais, meus planos para o verão. Perguntando qualquer coisa para manter a conversa, sua voz carrega uma alegria forçada. Mas está claro que seu coração não está nisso. Eu respondo quando necessário. Minhas respostas são breves, meu olhar fixo na paisagem, mudando conforme seguimos mais para o norte de extensões planas para Rolling Hill. Pontilhada com densas florestas, é um país lindo, do tipo que lembra o quão vasto e selvagem Michigan pode ser. Mas hoje parece opressivo, como se estivesse se fechando. Nós finalmente chegamos à cabana no meio da floresta. Sua madeira desgastada combina perfeitamente com as árvores ao redor. O lugar não mudou muito desde a última vez que estive aqui. Uma relíquia de outro tempo cheia de ecos do nosso passado. Ainda posso ver Leah correndo pela varanda com suas risadas ecoando na floresta. Papai estaciona a caminhonete e saímos para o ar fresco, o cheiro de pinho e terra úmida enchendo minhas narinas, e começamos a descarregar nosso equipamento. A tensão entre nós é palpável. Vamos colocar isso para dentro, papai. Então ele diz com sua voz áspera, enquanto ele coloca uma mochila no ombro, e eu aceno, pegando minha própria bolsa e o seguindo até a cabana adentro. É uma mistura de antigo e novo, a mesma mobília rústica. Mas com novos equipamentos de caça e mapas espalhados pela mesa, a opção de papai é evidente em cada canto da sala, em um lembrete constante do porquê estamos aqui, enquanto desempacotamos e trocamos tentativas forçadas de normalidade. Ele fala sobre os últimos avistamentos criptografados que ele leu sobre seus olhos, brilhando com um fervor que me preocupa e me entristece. Em só você ouvir sobre os avistamentos perto de Alpena, e ele pergunta colocando seus mapas na mesa. Sim, você mencionou isso, eu respondo, tentando reunir algum entusiasmo. Você realmente acha que há algo nisso? Os olhos de papai encontram os meus, e por um momento eu vejo um lampejo de dúvida, mas rapidamente é substituído por uma determinação sombria. Eu tenho que acreditar, John, é a única coisa que faz sentido. Nós terminamos de desempacotar tudo o silêncio entre nós, ficando mais pesado a cada minuto que passa.
Eu saio para limpar minha cabeça com um ar fresco. Um alívio bem-vindo. O sol está começando a definir o lançamento de longas sombras na clareira. Eu não consigo me livrar da sensação de desconforto. Você pode ficar no quarto de cima. Papai murmura com sua voz tensa, tentando soar normal. Mas está claro que o peso do passado pesa sobre ele. Eu aceno, carregando minha mochila pelas escadas rangentes até o pequeno quarto que eu costumava dividir com Leia. O quarto parece menor agora. Ou talvez eu tenha crescido muito desde aqueles dias inocentes. Eu desfaço as malas silenciosamente, deixando minhas coisas de lado. A cama está dura e fria sob meu toque. Enquanto me acomodo, eu não consigo deixar de olhar para o canto onde Leia e eu nos aconchegava, sussurrando segredos e fazendo planos para aventuras que nunca aconteceriam. Afasto os pensamentos focando nos aspectos práticos de desempacotar depois de me acomodar. Volto para baixo e encontro papai carregando uma mochila com suprimentos para nossa caçada. A intensidade em seus olhos é palpável, suas mãos se movendo com uma precisão que nunca tinha visto. Eu conheço essa rotina, que ele aperfeiçoou em inúmeras viagens solo desde aquele dia fatídico. Sairemos cedo, ele diz, erguendo os olhos de sua tarefa. Conseguir aproveitar ao máximo a luz do dia. Eu concordo, embora o desconforto se enrole em meu estômago. Não estou apenas preocupado com o que podemos encontrar ou não lá. Estou preocupado com ele a cada ano. A obsessão parece esculpi-lo um pouco mais, deixando o pai que eu conhecia para trás. O ar da manhã é forte com cheiro de pínio e terra molhada. Enquanto papai e eu nos dirigimos para as partes mais profundas da floresta, o terreno é acidentado, familiar em sua beleza indomável. Mas há uma tensão entre nós que faz a paisagem parecer alienígena. Meu pai andava com passos firmes e com os olhos examinando a floresta ao nosso redor. Cada estalo de um galho, cada farfalhar no mato parece chamar sua atenção. Ele está nervoso, e isso me deixa nervoso também. Enquanto caminhamos, minha mente volta para aquele dia aos 10 anos atrás. Eu quase posso ouvir a voz de Leia ecoando através das árvores com seu chamado agudo, enquanto ela disparava à frente. John, eu lembro como a luz do sol filtrava através das folhas, lançando sombras dançantes no chão. Essas memórias são tão vívidas, tão tangíveis, que parece que eu poderia simplesmente virar em um canto e vê-la lá esperando por nós. De repente, papai para e se ajoelha examinando o chão e aponta um conjunto de pegadas que é grande demais para um cervo com um padrão de pegadas incomum. Ele esteve aqui, John. Eu estou te dizendo que ele está perto, e ele sussurra com uma mistura de excitação e algo mais sombrio em sua voz. Eu aceno, embora eu não tenha certeza no que acreditar. Parte de mim quer descartar tudo isso como obsessão, alimentada tristeza. Mas outra parte, a parte que ouviu o grito de Leia e viu algo monstruoso na floresta. O dia não é tão certo, conforme continuamos os comentários de papai se tornam cada vez mais enigmático. Você sabe que eles dizem que o lobisomem se move em ciclo, atraído para certos lugares e momentos, como se estivesse ligado à própria terra. Ele reflete mais para si mesmo do que para mim. Sua fixação na criatura sempre foi intensa. Mas agora montamos um esconderijo improvisado perto de uma clareira, onde papai insiste que a criatura passará. As horas se arrastando para ver, além de um pássaro ocasional ou um veado distante, o sol nasce mais alto no céu, lançando sombras longas e delgadas através da copa densa da floresta. Eu me movo desconfortavelmente no meu lugar, o chão da floresta duro e inflexível abaixo de mim, meus olhos escuros entre as árvores, na esperança de vislumbrar algo qualquer para quebrar a monotonia. Papai, por outro lado, permanece firme, seu olhar fixo na linha das árvores, como se ele pudesse fazer o lobisomem existir por pura força de vontade. Um pássaro canta perto me assustando, eu suspiro e ajusto meu rifle e olho para o pai. Qualquer coisa eu pergunto mais por tédio do que por curiosidade genuína. Então ele responde, sua voz firme, mas está lá fora. Eu sei disso. Eu aceno mesmo não tendo certeza se acredito nele. A floresta parece muito quieta. Talvez estejamos perseguindo fantasmas, enquanto o sol começa a se pôr na floresta. Ela é banhada por uma luz dourada, o ar esfria e uma brisa balança as folhas. Eu tremo mais de antecipação do que de frio. As longas horas sentado esperando estão começando a me desgastar. Vamos encerrar o dia por enquanto, papai. Então ele diz com sua voz pesada de decepção. Vamos voltar para a cabana e descansar um pouco e tentar novamente.
Então me levanto e me espreguiço sentindo a dor entre os meus músculos. Arrumamos nossos equipamentos em silêncio e começamos a caminhada. De volta à cabana, a caminhada é longa e silenciosa. Os únicos sons são o estalar das folhas sob os pés e os chamados distantes dos pássaros se acomodando para a noite. O jantar é tranquilo, nós dois perdidos em nossos pensamentos. Tento conversar um pouco, perguntando ao papai sobre seus planos para amanhã, mas parece forçado. Limpamos tudo em silêncio depois do jantar. Retiro-me para o meu pequeno quarto. O cansaço da caminhada do dia se instalou em meus ossos, mas o sono ainda parece uma esperança distante. Eu me deito olhando para o teto, o quarto envolto em escuridão, exceto pelo pedaço de luar rastejando pela janela lá embaixo. Eu ouço o som fraco de papai se movendo, provavelmente incapaz de dormir. Eu caio no sono, mas não é tranquilo. Meus sonhos me trazem de volta para aquele dia fatídico na floresta. A voz de Leah é clara e vibrante, sua risada ecoando pelas árvores. Ela parece exatamente como ela era. Então olhos brilhantes e cheia de vida, seu cabelo loiro pegando a luz do sol enquanto ela corre na minha frente. Vamos, John, você não consegue me pegar. Ela me provoca sua voz brincalhona e provocante. Eu corro atrás dela. Mas a cena muda abruptamente o céu escuro, a floresta ao nosso redor ficando densa e totalmente fechada. E a risada de Leah desaparece, substituída por um silêncio arrepiante. Eu a vejo na minha frente, parada de costas para mim. Leah. Eu grito com a minha voz tremendo. Ela se vira lentamente, seus olhos arregalados e cheios de medo. John, você tem que lembrar. Ela diz com sua voz quase um sussurro. Não era o que você pensa. Você precisa saber a verdade. As palavras de Leah pairam no ar enigmático e perturbador antes que eu possa responder. Ela se vira e começa a correr novamente, sua figura se tornando um borrão entre as árvores. O pânico cresce em meu peito, enquanto eu corro atrás dela, meus pés batendo contra o chão da floresta. Leah, espere! Eu grito em desespero, entrelaçando minha voz. A floresta ao meu redor parece se fechar, as árvores altas e retorcidas, as sombras dançando ameaçadoramente na luz fraca. Eu empurro para frente tentando mantê-la à vista, mas ela é muito rápida, escapando como um fio de fumaça. De repente há um farfalhar, um flash de movimento no canto da minha visão. Leah grita, com um som que perfura através do silêncio pesado. O que acontece muito rápido, eu não consigo ver o que é apenas um borrão escuro que a agarra. Leah. Eu grito, minha voz falha. Então eu tropeço caindo de joelhos enquanto a floresta gira ao meu redor. Meu coração dispara, e o terror é tão real, tão visceral, que me puxa de volta para aquele dia terrível. Aquele dia que mudou tudo. Eu acordo com a minha respiração vinda em suspiros irregulares. Eu sento enxugando o suor frio da minha testa, enquanto tento estabilizar minha respiração. O quarto ainda está escuro. As sombras, lançadas pelo luar, parecem piscar e dançar nas paredes do meu coração, ainda acelerado por causa do pesadelo, e o eco do grito de Leah permanecendo em meus ouvidos enquanto eu luto para me acalmar. As tábuas do assoalho do lado de fora do meu quarto rangem, a porta se abre lentamente e eu vejo a silhueta do meu pai na porta com uma faca boa em sua mão, com sua postura tensa. Papai, o que diabos você está fazendo? Eu sussurro com minha voz tremendo, e ele coloca sua mão na minha boca para me silenciar. Eu ouvi algo se movendo na cabana. Fique quieto, eu engulo a seco, minha boca está seca, eu olho para o relógio na cabeceira da mesa, e são pouco mais das 3 da manhã. A cabana está silenciosa, o tipo de silêncio profundo e opressivo que faz cada pequeno som parecer mais alto. Não consigo ouvir nada fora do comum, mas a expressão do papai está mortalmente séria. Ele faz sinal para eu me levantar, e eu me levanto, me movendo o mais silenciosamente que posso. Meu coração está acelerado, uma mistura de medo persistente do sonho e a ansiedade repentina e aguda do momento presente. Papai lidera o caminho, saindo cautelosamente do quarto e indo para o corredor com sua faca erguida e pronta na frente dele. Nós se movemos pela cabana, verificando cada cômodo por vez. A sala de estar está vazia, os móveis projetando longas sombras no luar fraco. A cozinha está exatamente como a deixamos, os pratos do jantar ainda secando no balcão. Tudo parece normal, intocado. Terminamos nossa varredura na cabana sem encontrar nada errado. O silêncio é pesado, pontuado apenas por nossos passos suaves. Posso ver a tensão no corpo de papai, seu aperto na faca inabalável. Depois de verificar o último cômodo, paramos no corredor mal iluminado e com um ar denso com perguntas não ditas.
Não há nada aqui. Eu digo em voz baixa. Você tem certeza que ouviu algo? Ele olha para mim, seus olhos procurando por algo no meu rosto. Eu ouvi rosnados profundos e próximos. Estavam bem do lado de fora da janela. Talvez fosse apenas um animal do lado de fora, um guaxinim ou algo assim. Eu sugiro, embora a certeza em sua voz me faça duvidar da minha própria segurança. Não era assim. Era diferente. Ele insiste, sua voz tensa. Eu aceno, não querendo discutir, mas as sementes de preocupação estão plantadas profundamente no olhar. Em seus olhos, enviam um arrepio pela minha espinha. Não é apenas medo, e sim de desespero. O tipo de desespero que vem de anos perseguindo sombras e não encontrando nada. Eu posso ver o preço que essa caçada teve nele, a maneira como o desgastou, o transformou em um homem que eu mal reconheço. Voltamos para nossos quartos enquanto me deito e minha mente corre com pensamentos sobre meu pai. Eu não posso deixar de me perguntar se ele está perdendo o controle ou se os anos de tristeza e culpa finalmente o levaram ao limite. Papai não foi sempre assim antes da morte de Leia. Ele era o tipo de pai que nos levava para pescar, ajudava com o dever de casa e contava piadas terríveis que nos fizeram gemer e rir, ao mesmo tempo. Ele era sólido, confiável, mas perder Leia mudou. Sua culpa o transformou em alguém que mal reconheço, alguém movido por uma necessidade de vingança que pode nunca chegar. Eu tento dormir, mas meus pensamentos me mantêm acordado. Eu posso ouvir meu pai se movendo lá embaixo, provavelmente andando de um lado para o outro, ou verificando as fechaduras 2 vezes. Sua paranoia se tornou uma presença constante, e eu não sei como ajudá-lo. Eu nem sei se posso ajudá-lo. Na manhã seguinte, a luz do sol filtra-se fracamente através das janelas da cabana, lançando uma luz pálida que faz pouco para levantar o movimento pesado. Eu me arrasto para fora da cama, sentindo a exaustão de outra noite agitada. Papai já está de pé curvado sobre seus mapas na mesa da cozinha, seus olhos injetados de sangue pela falta de sono de manhã. Eu murmuro, esfregando o sono dos meus olhos enquanto me sirvo de uma xícara de café. Você dormiu um pouco? Ele balança a cabeça sem tirar os olhos de suas anotações. Não muito. Eu não conseguia parar de pensar no que ouvi ontem à noite. Eu tomo meu café tentando sacudir os restos do meu pesadelo. Talvez fosse apenas um animal. Papai, estamos no meio da floresta. Afinal, ele finalmente olha para cima com seus olhos intensos e falou. John, eu sei o que ouvi, não era apenas um animal, era outra coisa. Eu suspiro, não querendo discutir. Ok, tudo bem, papai. Qual é o plano para hoje? Estamos saindo de novo. Encontrei algumas pegadas ontem e quero segui-las, ver aonde elas levam. Eu aceno, sentindo uma mistura de apreensão e resignação. Eu posso ver o quanto isso significa para ele, quão desesperado ele está por qualquer tipo de esperança. Tudo bem, vamos fazer as malas e sair. Passamos a manhã nos preparando, carregando nosso equipamento e checando nossos suprimentos. Papai é meticuloso, examinando tudo com pente fino. Tento igualar seu foco. Mas minha mente continua voltando para Leia e o sonho que tive. Suas palavras ecoam na minha cabeça enigmática e perturbadora. Você precisa saber a verdade. Partimos para a floresta com um ar fresco. A floresta estava viva com os sons dos pássaros e o farfalhar das folhas. Mas tudo parece distante, como ruído de fundo para a tensão entre nós. Papai liderava o caminho. Seus olhos examinam o chão em busca de qualquer sinal dos rastros que ele encontrou ontem enquanto caminhamos. Não posso deixar de notar o quão errático ele está agindo. Ele murmura para si mesmo. Seus olhos disparam ao redor como se esperasse que algo saltasse em nós. Seu aperto e seu rifle é forte. Com seus dedos brancos, você está bem? Eu pergunto, tentando manter minha voz firme. Ele olha para mim. Sua expressão é ilegível. Estou bem? Apenas focado. Ele parava frequentemente para examinar o chão ou a casca das árvores, apontando marcas e sinais que parecem sem sentido para mim. Olha isso, John, ele diz, examinando um galho quebrado. Veja como ele quebrou. Isso não é um veado ou um urso, é algo maior e mais forte. Eu agacho ao lado do papai, olhando para o galho quebrado. Para mim parece apenas um galho quebrado comum, do tipo que você vê por toda a floresta. Eu não sei, pai. Parece apenas um galho para mim. Eu digo, tentando manter minha voz neutra. Os olhos do papai piscam de frustração. Você não está olhando perto o suficiente. É a maneira como ele quebrou. Muito limpo, muito deliberado. Algo fez isso. Eu aceno, não querendo discutir.
ok? Claro, mas mesmo se você estiver certo, pode ser qualquer coisa, uma tempestade, outro caçador, sua expressão endurece. Eu sei o que estou procurando. Isso é diferente, eu suspiro sentindo o peso do passado e a tensão entre nós, pressionando sobre mim. E papai, eu tive um sonho ontem à noite com Leia. As palavras pairam no ar entre nós e carregadas de emoções, não ditas. Os olhos de papai se arregalam e ele se endireita e muda todo o seu comportamento. Que tipo de sonho? O que você viu? É urgente, quase desesperada. Era estranho. O que estivéssemos na floresta como estamos agora, mas tudo parecia diferente. Leia estava lá correndo na minha frente rindo. Então ela para e me disse que eu precisava saber a verdade, que não era o que eu pensava. Papai agarra meus ombros e aperta forte. O que mais ela disse? Ela te contou algo específico, alguma coisa sobre a criatura. Eu balanço minha cabeça sentindo o arrepio percorrer minha espinha. Não era isso? Ela só disse que eu precisava saber a verdade. E então ela se foi. O aperto do papai em meus ombros aumenta, e seus olhos perfuram os meus com uma mistura de desespero e esperança. John, você tem que tentar lembrar. Pense bastante como era a criatura. Você viu mais alguma coisa? Eu recuo um pouco desconfortável com a intensidade de papai. Eu te disse que não lembro. Era só um sonho, um pesadelo. Na verdade, minha mente provavelmente está apenas misturando as coisas. Ele me solta e passa a mão pelo cabelo, parecendo frustrado e perdido. Sonhos podem ser importantes. Eles podem conter memórias que enterramos profundamente. Por favor, tente lembrar, isso pode ser um sinal, uma pista. Eu esfrego minhas têmporas sentindo o começo de uma dor de cabeça. Eu tentei por anos juntar as peças do que aconteceu naquele dia, mas são apenas fragmentos, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixam no sonho. Parecia real, mas não acho que esteja me dizendo nada de novo. O rosto do papai cai e ele parece mais velho do que eu já ouvi. Ele se vira, olhando para a floresta como se ela contivesse todas as respostas. Enquanto voltamos para a cabana, o sol começa a se pôr, lançando longas sombras através das árvores. O ar fica frio e eu me arrepio todo, puxando minha jaqueta mais apertada em volta de mim. Papai está em silêncio, perdido em seus pensamentos, seu rosto tenso e abatido. De volta à cabana, nós descarregamos nosso equipamento mais uma vez em silêncio, e papai desaparece em seu quarto, murmurando algo sobre revisar suas anotações. E eu decido explorar a cabana, na esperança de encontrar algo que possa me ajudar a entender o que está acontecendo com ele. No sótão, eu encontro uma caixa de fotos e documentos antigos de família. Enquanto eu examino o conteúdo, e me deparo com um diário gasto com a caligrafia de papai na capa, e a curiosidade leva melhor sobre mim, e eu abro folheando as páginas. O diário que está cheio de notas e esboços detalhando sua obsessão pelo lobisomem. Mas há algo, mais escritas que falam sobre Leia, sobre aquele dia na floresta. Sua caligrafia se torna mais errática. As palavras mais difíceis de ler, uma escrita que se destaca, datada apenas alguns dias após a morte de Leia. 15 de junho de 2013, era para ser uma viagem normal. Mantenha-os por perto. Frank, eu continuei dizendo a mim mesmo, mas eu falhei com Leia, se foi, e é minha culpa. Eu ouvi o grito dela vindo das sombras. Eu tentei chegar até ela, mas a coisa estava lá muito rápido, muito forte, minhas mãos com sangue, por todo lugar. Ninguém vai acreditar em mim, eu não consigo nem acreditar em mim mesmo. Eu tenho que encontrar, eu tenho que proteger. John, eu tenho que consertar isso. Deus, o que eu fiz? Antes que eu possa ler mais, a porta do sótão se abre e a voz de papai corta o silêncio. O que você está fazendo aqui em cima? O tom dele é afiado, quase em pânico. Então eu me virei para vê-lo parado na porta. Seu rosto pálido e seus olhos arregalados com algo entre raiva e medo. Eu agarrei o diário no meu peito e minha mente correndo. Eu encontrei isso. Eu estava apenas tentando entender. Em um instante, ele atravessa a sala e arranca o diário das minhas mãos. Você não tinha o direito, ele com sua voz trêmula. Papai, eu só queria saber a verdade. Então eu grito de frustração sobre o que realmente aconteceu com Leia. Seus olhos brilharam com uma mistura de raiva e angústia. E antes que eu pudesse reagir, ele me dá um tapa no rosto com força. Isso me desequilibra e eu tropeço para trás. Minha bochecha arde por um momento. Há um silêncio atordoado entre nós dois. Ficamos de pé lá, respirando com dificuldade. Me desculpe, papai. Diz finalmente, sua voz mal é um sussurro. Eu não queria, eu só estava segurando o diário em meu peito como uma tábua de salvação.
Eu toco na minha bochecha, sentindo o calor do tapa e respiro fundo tentando me firmar. Papai, o que você está me escondendo? O que realmente aconteceu naquele dia? Fique fora. Papai, com seus olhos escurecidos de raiva, você não sabe no que está se metendo. Ele se vira e sai furioso do sótão. Eu fico ali parado, minha bochecha latejando e a minha mente longe. O que será que está acontecendo? O que realmente aconteceu com Leia e o que papai tem tanto medo daquela noite? Eu durmo com meu rifle ao alcance do braço, mas qual é o medo do meu pai do lobisomem? O tapa ainda queima na minha bochecha. E o olhar em seus olhos de raiva e medo é algo mais escuro e me assombra. Eu fico acordado ouvindo os riachos e gemidos da velha cabana. Cada som amplificado na quietude, eventualmente a exaustão me puxa para baixo e eu caio em um sono inquietante. O mesmo sonho retorna vívido e perturbador. Estou de volta na floresta perseguindo a Leia. Sua risada ecoa através das árvores em uma lembrança assustadora de tempos mais felizes dessa vez. Embora eu me esforce mais, recusando-me a deixá-la escapar, John me pega. Ela chama com sua voz brincalhona. Estou chegando, Leia. Eu grito. Minhas pernas bombeando minha respiração entrando em suspiros irregulares. A floresta ao nosso redor é um labirinto sombrio e retorcido. As árvores parecem se fechar sobre nós. A figura de Leia se torna mais clara, seu cabelo loiro capturando a luz fraca filtrando através das árvores. Ela parou de repente virando-se para mim encarando com seus olhos arregalados de medo. Leia, o que é? Eu pergunto com a minha voz trêmula. Então ela olha para trás e sussurra com sua voz quase inaudível. Então eu me virei lentamente, o medo subindo pela minha espinha nas sombras. Eu vejo uma figura com sua forma indistinta e se movendo. Não é bem animal, não é bem humano. Algo no meio. A visão disso envia um choque de terror através de mim, e eu acordo assustado. Minha respiração vem em suspiros irregulares. Eu não estou na minha cama, estou no chão abaixo de mim. É frio e duro. O cheiro de terra úmida enchendo minhas narinas, o pânico aumenta quando percebo que eu estou no estado de sonambulismo e que tinha entrado na floresta. Eu corro, enquanto os meus olhos se ajustando à luz fraca da lua, lançando um brilho pálido sobre os arredores, revelando o que parece ser um animal abandonado. Há muito tempo que as árvores estão cobertas de marcas de garras gigantes e profundas nos sulcos da madeira e na terra. O ar está pesado com cheiro de decomposição e um arrepio percorre no meu corpo. Não consigo me livrar da sensação de que estou sendo observado. Cuidadosamente começo a me mover e meus olhos examinando o chão, desesperado por um ponto de referência familiar. É quando os vejo pedaços desbotados de tecido presos nas bordas irregulares do mato. Meus passos exalam uma sensação de pavor, me invadindo enquanto me abaixo para examiná-lo. O tecido está rasgado e desgastado pelo tempo e pelos elementos, mas inconfundivelmente familiar, faz parte da jaqueta de Leia. A rosa brilhante que ela usava no dia em que desapareceu, enquanto eu me esforçava para entender tudo. Um som de ferrugem atrás de mim tira meu foco, meu coração salta na garganta. Eu giro minha mão instintivamente alcançando o rifle que não tenho, porque é claro que eu não o trouxe em meu estado inconsciente. A figura sombria que emerge das árvores é perturbadoramente familiar, espelhando as formas ameaçadoras dos meus pesadelos. Mas conforme ele entra no luar, eu reconheço a jaqueta gasta, a postura cansada. É o papai, John? Ele grita com sua voz de uma mistura de alívio e preocupação severa. Eu tive procurando por você em todos os lugares. O que diabos você está fazendo aqui? Eu exalo lentamente o terror, conforme a realidade volta. Eu não sei, pai. Eu devo ter sonambulismo novamente, com a minha voz ainda trêmula, meus sonhos anteriores ainda agarrados às bordas da minha consciência. Papai me encara em descrença. Você não é sonâmbulo, é apenas uma coincidência. Seus olhos correm ao redor observando os arredores, e a toca misteriosa marcada por garras, o silêncio perturbador da floresta, como você encontrou esse lugar. Eu balanço minha cabeça lutando para encontrar uma resposta. Eu não sei, papai. Eu acabei de acordar aqui. A incerteza na minha voz não faz nada para aliviar a tensão. Seus olhos se fixam nos restos esfarrapados da jaqueta de Leia em minhas mãos, e algo dentro dele estala, e a cor desaparece de seu rosto enquanto ele tropeça para alguns passos para trás. Foi aqui que aconteceu. Ele murmura sua voz quase um sussurro. Foi aqui que encontramos Leia. Pensei que você disse que não se lembra de nada daquela noite. Ele diz acusadoramente. Juro, pai, não sei nada sobre esse lugar.
Insisto, meu próprio coração batendo forte. Era você, não era? Você estava escondendo isso de mim. A voz dele está frenética. Você ontem à noite, o rosnado era você. A voz dele sobe tingida de histeria. Eu recuo. Meu pulso dispara, sentindo o frio da noite e o peso da acusação de papai. Eu não sei do que você está falando. Ele interrompe com sua voz embargada, enquanto ele aponta o dedo trêmulo para mim. Você sabia, você sempre soube que era você, John. Todos esses anos a evidência estava ali. Mas eu me recusei ver você, que era o lobisomem. Você matou Lé. Suas palavras me atingiram como um golpe físico absurdo e horripilante em suas implicações. Pai, você não está fazendo nenhum sentido. Você está falando loucura. Eu era apenas uma criança. Como eu poderia protestar? Minha voz treme. Ele se aproxima, sua presença pairando sobre mim. O contorno de sua figura distorcida pelas sombras das árvores. Pense nisso. Tudo faz sentido agora. Você nos trouxe aqui para este lugar. Porque você se lembra. Porque você fez isso, pai. Pare com isso. Eu grito, meu coração batendo forte no meu peito. Você está me assustando. Você precisa de ajuda profissional. Este não é você. Mas ele está além da razão. Seus olhos selvagens com uma tristeza assombrada. Eu tenho que acabar com isso. Ele murmura mais para si mesmo do que para mim, sua mão apertando em torno de seu rifle, com seu dedo pairando perigosamente sobre o gatilho de seu rifle. Meus instintos entram em ação, e eu sei que tenho que agir rápido. Eu avanço em sua direção, tentando derrubar a arma, mas ele é mais rápido do que eu esperava. Nós lutamos. Nossas respirações pesadas no ar frio da noite, os sons de nossa briga, o único barulho na floresta silenciosa. Sua força me surpreende. Alimentado por suas emoções frenéticas, ele me empurra para trás e eu tropeço. Meu equilíbrio perdido por um segundo crucial é tudo o que ele precisa. Ele levanta seu rifle e suas intenções eram claras em seus olhos selvagens e doloridos. Eu mergulho no chão, assim que o tiro dispara. Uma explosão ensurdecedora que ecoa ameaçadoramente através das árvores. A bala passa zunindo, por pouco não me acertando. Ela se crava na casca de um velho pinheiro. Eu me levanto com dificuldade, meu coração batendo forte em meus ouvidos, e começo a passar as mãos no mato e nas minhas roupas na minha pele. Então eu empurro, movido por um desejo primitivo de sobreviver. Pai, pare. Sou eu, John. Eu grito de volta. Enquanto me desvio entre as árvores, eu escuto outro tiro. Quebrando o silêncio, dessa vez mais perto, lançando lascas de madeira e desviando para um tronco de árvore mais próximo. É surreal ser caçado pelo meu próprio pai, um homem atormentado pela dor e perdido em seus delírios. Eu não paro para olhar para trás. Eu posso ouvi-lo atravessando a floresta atrás de mim, sua respiração pesada e maldições murmuradas, carregadas pelo vento. O terreno é acidentado e estou cheio de adrenalina. Mas a exaustão está chegando. Eu preciso de um plano. À frente eu vejo um afloramento rochoso e tomo uma decisão em uma fração de segundo de ir até lá, aonde me oferece uma chance de me esconder para recuperar o fôlego e talvez argumentar com o papai, caso ele me alcance. Quando eu chego nas rochas, eu deslizo para trás da maior rocha, pressionado meu corpo firmemente contra a umidade fria da superfície. Eu ouço seus passos se aproximando devagar e cautelosamente agora, enquanto eu pressiono contra a rocha, tentando acalmar meu coração acelerado. Eu posso ouvir os passos de papai se aproximando, cada passo esmagando ameaçadoramente no chão da floresta. Ele é metódico e deliberado como um caçador perseguindo sua presa. Sai, John. A voz de papai é áspera, cheia de uma mistura de fúria e dor. Meu coração bate forte contra meu peito. O suor frio nas minhas costas me faz tremer contra a superfície áspera da rocha. Eu sei que não posso simplesmente sentar aqui. É apenas uma questão de tempo antes que ele me encontre respirando fundo. Eu espio pela borda da rocha tentando avaliar sua posição. Eu o vejo com o rifle erguido examinando a área lentamente. Esta pode ser minha única chance de acabar com essa loucura sem mais violência. Eu preciso desarmá-lo para falar com ele sobre algum juízo, se eu puder. O mais silenciosamente que posso ser, eu saio de trás da rocha. Meus passos são cuidadosos para evitar quaisquer galhos ou folhas que possam trair minha posição. Estou quase sobre ele quando um galho se quebra sob meu pé. Um som tão trivial, mas tão alarmantemente alto no silêncio. Meu pai se vira parecendo completamente desequilibrado, John. Ele aponta seu rifle balançando em minha direção. O pânico toma conta de mim e eu me jogo para frente, minhas mãos alcançando a arma.
Nós lutamos com um rifle entre nós, nossas respirações pesadas e erráticas. Pai, por favor, pare, eu imploro, tentando arrancar a arma. Mas ele é forte e mais forte do que eu esperava. No caos, o rifle dispara. Um ensurdecedor, um eco agudo que parece reverberar em todas as árvores ao nosso redor. A dor explode em meu abdômen e queimando como nada que eu já tivesse sentindo antes. Então eu cambalei para trás, minhas mãos instintivamente indo para a ferida. O calor do meu próprio sangue cobre meus dedos, é assustador. Papai deixa cair o rifle, seus olhos arregalados, com horror. Oh meu Deus, o que eu fiz? Ele engasga correndo para o meu lado enquanto eu desabo no chão da floresta. Enquanto a dor queima através de mim, uma energia estranha e avassaladora surge dentro de sua natureza primitiva, diferente de tudo que eu já tinha experimentado, olhando para baixo com horror. Minhas mãos não são mais mãos, mas grandes apêndices peludas e com garras. A transformação é rápida, consumindo minha visão turva. Os sentidos aumentam e um rosnado gutural se forma em minha garganta. Naquele momento em diante, uma onda de compreensão me invade, misturando-se com o horror da realização. Essas são as mãos da criatura dos meus pesadelos. A criatura cujo rosto eu nunca tinha conseguido lembrar completamente. Agora entendo que sou eu. O que acontece a seguir parece distante, como se eu não estivesse mais no controle de minhas próprias ações. Somente observando de longe, enquanto meu corpo se movia por conta própria, então me viro para meu pai. Com seu rosto de terror, ele tropeça para trás, com seus olhos arregalados, com a percepção crescente de que seu filho se tornou. A floresta ao nosso redor parecia ficar em silêncio. Eu prendo a minha respiração, enquanto a cena de pesadelo se desenrola. Eu posso ouvir meus próprios rosnados guturais e profundos, enchendo o ar com um som que é estranho e intimamente familiar. A dor no meu abdômen alimenta um desejo violento e sombrio, um desejo que é forte demais para resistir, com uma ferocidade que parece estranha e intrínseca. Eu me movo em direção a meu pai. Ele está paralisado pelo medo e em choque. Ele não consegue correr, ou talvez ele não possa, ou ele não queira. O encontro é brutal e rápido, um borrão de movimentos e violência. Meu pai mal consegue lutar, como se estivesse esperando pelo seu destino, não que haja algo que ele possa fazer. A criatura que me tornei é muito poderosa, consumida pelos instintos selvagens, surgindo através de mim. Eu o despedaço membro por membro, sangue em minhas mãos, não em minhas e nas garras, rasgando o tecido de suas roupas e de sua carne, com facilidade repugnante. O som dos gritos de meu pai são abafados pelos rosnados animalescos que ecoam pelas árvores, e uma névoa vermelha em minha visão. Então ela começa a desaparecer, e a raiva feroz e incontrolável que motivou minhas ações diminui. Eu fico parado, minha respiração pesada e errática na quietude assustadora da floresta. A transformação reverte tão rápido quanto surgiu, e eu me encontro de volta à minha forma humana. Minhas roupas estão rasgadas em pedaços pendurados em meu corpo, e os restos tatuados aos meus pés, e o que sobrou do meu pai, seu corpo dilacerado e irreconhecível. Eu olhei para meu abdômen, esperando agonia, mas em vez disso, encontro meu ferimento milagrosamente curado. Sem nenhum sinal do tiro, permanecendo apenas uma leve cicatriz. Esperando uma bagunça sangrenta e o choque se instala. Uma descrença entorpecente, misturada com uma percepção angustiante do que me tornei e do que fiz. Minhas mãos agora humanas novamente tremem, enquanto eu olho para elas, em meio que esperando ver as garras que rasgaram carne e osso sem esforço. Mas só há sangue. O sangue do meu pai contra a minha pele. Eu fico lá parecendo uma eternidade, ficando preso em um pesadelo. O choque logo passa. Uma praticidade fria toma conta de mim. Eu preciso sair daqui. Eu preciso encobrir meus rastros. Eu preciso desaparecer. Porque ninguém acreditaria em mim. Ninguém entenderia que eu não escolhi isso. No monstro que me tornei e que eu não escolhi. Ainda com as minhas mãos trêmulas, eu faço o que é necessário. Eu enterro meu pai numa cova rasa e eu o cubro com folhas e galhos numa tentativa lamentável de esconder a brutalidade do que eu tinha feito. Por fim, eu levo a um momento sussurrando, pedindo desculpas ao vento, sabendo muito bem que nada que eu diga ou possa fazer pode mudar o que aconteceu. Então eu deixo a floresta para trás, minha mente com um turbilhão de pensamentos sômbrios. Enquanto eu caminho, surgem os primeiros indícios do amanhecer surgindo no horizonte e o céu sangra com uma rosa suave. É assustadoramente lindo.
E assim, chegamos ao fim desta inquietante jornada. Esperamos que você tenha apreciado esta viagem ao mundo do desconhecido e do assustador. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Ative as notificações para não perder nossos próximos contos sombrios. E deixe nos comentários suas sugestões de histórias ou lendas que gostaria de ver por aqui.